Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um EvisaCast, essa oportunidade que a gente tem de bater um papo sobre as coisas que estão acontecendo em relação a vistos, estudos, intercâmbio e imigração para o Canadá. E essas últimas semanas tiveram muitas notícias do governo canadense e tem muita gente preocupada. E a gente então vai fazer essa sessão exclusiva para poder explicar para vocês o que aconteceu, quais foram as mudanças, então como vocês podem entender as mudanças que foram anunciadas e como nós juntos podemos viabilizar o Projeto Canadá. É isso aí. Então, hoje eu tenho aqui nossa convidada, Eleonora Lisboa, que é consultora educacional aqui da Evisa, e a gente vai bater esse papo leve e gostoso para tentar te tranquilizar nesse momento tão incerto que está aí o plano de imigração, estudos e vistos para o Canadá. Então, para começar, vamos logo colocar na mesa, né, quais foram essas mudanças. Primeira mudança. O governo vai reduzir a cota de study permits, né, de vistos de estudos emitidos por ano, em 10%. Ou seja, o número de 2024 é de 485 mil study permits emitidos para o ano de 2024. No ano de 2025 vão ser 437 mil study permits, uma redução de 48 mil study permits emitidos. Mas o governo também disse que vai buscar a estabilização deste número para o ano de 2026, ou seja, mantendo os 437 mil study permits emitidos. Bom, vamos fazer ponto a ponto, né? Primeira coisa, em relação a esse número. Mais uma vez, as pessoas estão falando muito. Meu Deus, o Canadá tá fechando as portas. Não quer mais estudantes. Não quer os brasileiros. Gente, o número é gigante. E se a gente olhar para números antes de quando começou essa febre de vir para o Canadá, e falando aí 2021, 2020, 2019, né? Esses anos, os anos que eu vim, o ano que você veio, também. Esse número era menos da metade. Eram números muito inferiores, né? Então, esse número é grande pra caramba. É muita gente. Sim. Tá? E a ideia realmente não é que a gente tenha um impacto significativo, né? Inclusive, a gente sabe que o Brasil, né? O Brasil sequer tem um número de estudantes aí que vem para o Canadá tão significativo. Bom, então, assim, o Brasil, né, sequer faz parte aí dos principais países que mandam estudantes para o Canadá, né? Então, a gente entende que tem alguns mercados, né? Por exemplo, o mercado da Índia, que é um mercado que teve uma questão aí diplomática no final do último ano. E em 2024, o governo, inclusive, já está vendo que o número de estudantes indianos que estão chegando no Canadá está muito pequeno, né? Então, assim, esse mercado, ele já se ajustou, até por uma questão diplomática que aconteceu, e está focando em outros destinos. Ou seja, na minha opinião, vai ter um impacto muito pequeno para os demais países. A gente pouco provavelmente vai ver perfis sendo recusados por conta da cota, né? E eu até vou comentar uma coisa aqui que chegou através da Eleonora, que tem esse contato aí direto com os representantes das escolas, né? As escolas aqui do Canadá, né? Os representantes das escolas aqui do Canadá estão reportando que tem muita Provincial Attestation Letter, que eles estão tendo menos estudantes no ano de 2024 que eles programaram. Sim, né? E isso com certeza é impacto das notícias, né? Hoje a gente tem conversado, e por isso a gente está nesse MesaCast, para a gente trazer informações realmente significativas e não desinformativas, que a gente tem ouvido muito na internet, que traz aí, quando o governo faz qualquer anúncio, um alarde negativo sobre vir para o Canadá, sobre o Projeto Canadá. E quando a gente conversa com os representantes das escolas, a gente percebe que, na verdade, apesar de no início desse ano ele também ter informado que ia ter a POL, que era a Provincial Attestation Letter, que gerou um impacto, e agora vai impactar os vistos, isso não aconteceu, a gente não teve problema por conta de POL. A Provincial Attestation Letter é um processo muito transparente. Você aplica para a escola te dá a Letter of Acceptance e depois emite a Provincial Attestation Letter e a gente coloca no permit, não tem requerimento adicional, não tem burocracia adicional. É muito tranquilo, realmente foi um processo transparente, ou seja, o alarde que foi criado não é equivalente ao que é, de fato, o processo de emissão da Provincial Attestation Letter, né? Então, para quem não entendeu o que eu tô falando aqui, quando a gente fala de cota, tá diretamente ligada à Provincial Attestation Letter, né? Porque quando o governo colocou, vou colocar uma cota do número de estudantes que a gente vai receber por ano, e como eu vou controlar essa cota? Eu vou criar uma cota por província
que vai estar atrelada ao número da população daquela província, e cada província vai ter sua cota e vai ter que emitir uma Provincial Attestation Letter para garantir que aquele aluno foi aceito dentro da cota, né? Então, aquele alarde absurdo. Exatamente. E hoje a informação de vários colleges e universidades canadenses a gente está com muita Provincial Attestation Letter sobrando, né? O que é triste de ver, porque foi misinformation. Exatamente. Né? Eu acho que essa falta de informação, da informação correta, gerou um impacto negativo para quem estava no Projeto Canadá. Porque começou a ficar com medo, eu vou aplicar, meu visto vai ser negado, investimento financeiro e meu tempo, enfim. E a gente percebeu que não. Nós aqui na Evisa não tivemos esse problema com os nossos clientes. Os colleges estão nos reportando que continuam tendo a POL. Inclusive, tiveram POLs até, né, falando de cota, superiores ao ano anterior. Então, efetivamente, o governo canadense, ele fez uma análise dentro do mercado de cada região, né, de cada província, e isso não gerou impacto para os nossos clientes. Sim. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, essa redução anunciada para o próximo ano de 10% para a emissão do Study Permit, como você bem colocou, não vai impactar o nosso público brasileiro. Sim. Uma vez que nós não somos o país que tem aí a liderança, vamos dizer assim, em vistos, né? Em solicitação desse tipo de visto. Que é, inclusive, por várias razões, que está desencadeando essas medidas, né? O número desenfreado de pessoas que vêm para cá, esse número de pessoas que vêm de forma despreparada, né? Sem dinheiro, sem condições de ter, digamos assim, um suporte da família quando estão aqui, que vem, às vezes, com o intuito de trabalhar e não para estudar, que frauda documentos, né? Então, tem muitas dessas coisas que acontecem em alguns mercados. Eu sei que o brasileiro, às vezes, pensa assim, poxa, o brasileiro faz coisas erradas, ou o brasileiro dá jeitinho. Gente, brasileiro é um low-risk country. A gente tem uma reputação muito positiva com o governo canadense em relação a compliance. O brasileiro que vem para o exterior, o brasileiro que decide, né, fazer esse projeto, são poucos deles que querem vir fazer coisa errada. Sim. A maioria quer vir fazer certinho, vem preparado, aplica para o visto, né? Então, por exemplo, outro problema que a gente não tem é estudantes que aplicam, chegam aqui, abandonam os estudos e aplicam como um refugiado, por exemplo, né? Isso é muito comum em algumas nacionalidades, o que faz com que o governo entenda que a pessoa está usando o sistema de estudos para ganhar entrada no Canadá e não porque é um estudante genuíno, né? E basicamente todas essas medidas é para tentar conter isso, né? Inclusive nessa notícia também que foi nessa última semana, foi também falado que o governo vai desenvolver mecanismos para aumentar a qualidade da avaliação na emissão dos vistos e tentar fazer uma triagem melhor de quem é o estudante genuíno e quem é o estudante que está somente usando o sistema de acesso. E, de novo, eu repito, nós não temos esse problema no Brasil, né? O Brasil é considerado um low-risk country. Só para vocês terem uma medida, né? Países que têm acesso ao ETA, Electronic Travel Authorization, são países que estão considerados, né, como low risk em termos de compliance, em termos de fazer coisa errada. Então... E nós fazemos parte, né, então, desse público aí que o governo canadense entende que é honesto. Exatamente. Por exemplo, mexicanos, uma das medidas que aconteceu alguns meses atrás foi cancelar a habilidade dos mexicanos de ter ETA só pelo passaporte. Né? Agora, para eles terem o ETA, precisa ter um visto americano ou ter tido um visto canadense, claro, ter tido compliance nos últimos 10 anos, né? Então, isso o governo está sempre analisando. Então, assim, brasileiros continuem sendo certinhos, bonitinhos, que o impacto vai ser realmente pequeno, né? Porque, ou não impacto, né? Como a gente está colocando aqui, porque quando a gente fala da cota, gente, é um número gigante. É o maior número da história. O governo só quer controlar, porque se a gente receber mais pessoas que o país pode comportar, a gente vai começar a ter problema maior de criminalidade, maior de infraestrutura, maior do mercado de trabalho. E aí você tem que pensar assim, eu quero estar num país que faz um planejamento estratégico, que está olhando para a quantidade de pessoas que estão chegando e como essas pessoas vão ter a infraestrutura que elas buscam para ter qualidade de vida,
serviços médicos, escola para os filhos, educação de qualidade, transporte, infraestrutura. Isso é extremamente importante. E essa é a grande diferença de países de primeiro mundo, né? Olhar para esse planejamento. Então, quando o Canadá fala assim, eu quero controlar o número de pessoas que entram no Canadá para garantir a qualidade de estudos, para garantir que vai ter infraestrutura, para garantir que quem está aqui vai ter trabalho, isso é maravilhoso. Você quer passar nessa peneira. Você quer estar aqui, porque você sabe que o país está olhando para os seus interesses. Que ele vai cuidar para que depois que você saiu dessa situação temporária de residente temporário, e você se tornar um residente permanente ou um cidadão canadense, você vai ter os seus interesses preservados, sim, priorizados, né? Então, claro, você vai chegar primeiro como temporário, né? Vai estar aí, né, nesse momento, né, que é... Enfim, é uma jornada, né? É um momento de transição. Eu tive os meus perrengues, a Eleonora teve os perrengues dela. A gente teve ali que ter resiliência, porque mudanças no processo, alguma coisa sair como a gente não planejou, sempre pode acontecer. Eu enfrentei uma pandemia. Pois é, eu fui demitida no meio do meu processo que estava com suporte do empregador. Tô aqui, gente, né? Então, imprevistos acontecem independente do governo, né? Eu, quando cheguei aqui, o mercado de trabalho não estava tão aquecido como estavam agora nos últimos 5 anos, né? E eu lembro que eu demorei ali uns 3 meses para conseguir meu entry-level job enquanto eu estava estudando, né? Nesses últimos 5 anos, eu diria, as pessoas chegavam aqui e às vezes conseguiam na primeira semana, porque o mercado estava muito aquecido. Agora, talvez a gente está voltando para um cenário parecido de quando eu vim, que demora ali 2 ou 3 meses, né? Mas sabendo disso, você se prepara e, enfim... E soa a camisa para poder conseguir atingir os seus objetivos, né? Porque brasileiro é persistente, é focado, enfim, é talentoso, tem carisma. Eu não vejo realmente que a gente vai ter problemas, assim, de conseguir. Talvez não vai ser aquela coisa, né? De esquecer o resumê na mesa do restaurante, tá até contratado para começar no outro dia e nem sabia, né? Não vai ser mais assim, né? E isso também não é bom para a economia. Isso não é bom para o empregador, que está ali desesperado, sabe assim? Então precisa desse equilíbrio. E é isso que agora o governo está buscando, né? Então, bom, esse foi o primeiro tópico, né? E eu falei aqui quase meia hora só sobre esse primeiro tópico, mas assim, não se assuste com a palavra cota, com a palavra redução. Os números são gigantes. Tem POL sobrando, né? A POL que é associada à cota. Colleges receberam a cota, às vezes até maior do que os anos anteriores, ou igual dos anos anteriores, né? Quem perdeu a cota foram colleges que não estavam entregando um ensino de qualidade. E, poxa, que legal! Porque você, quando recebe a Provincial Attestation Letter, você sabe que aquele college já foi vetado e que o governo está, enfim, alocando uma cota para ele, porque agora, nesse momento em que o governo começou a olhar com mais rigidez ali, se o college está entregando um curso de qualidade, você conseguiu entrar num college que passou nessa análise, né? Nessa peneira. Então, isso é super importante. Bom, vamos dar continuidade aqui. Então, além da redução de 10%, o governo também disse que vai passar a exigir a Provincial Attestation Letters para programas de mestrado e doutorado, tá? E aí? É a mesma coisa. A gente só está, mais uma vez, tendo aí um critério mais próximo, com um olhar mais efetivo do governo, controlando as instituições e tendo certeza que o ensino que está sendo ofertado é um ensino de qualidade, onde o estudante internacional que está pagando por um serviço, ele vai ter. E ele vai ter de qualidade. Uhum. Então, como a gente colocou, no início do ano ele fez isso para pós-graduação, graduação, e ele agora está fazendo para mestrado e doutorado. Mas que não traz nenhum impacto negativo no processo, na verdade traz mais segurança e qualidade para quem está vindo estudar no Canadá. Sim, e aí, assim, em termos de processo é totalmente transparente, né? Recebeu a Letter of Acceptance, que é
a admissão, da forma como sempre foi, né? Apresentou Sim. ali os requisitos para aquele curso, né? Que às vezes é uma graduação anterior, que às vezes é o teste de inglês ou francês, né? Dependendo do curso, talvez vai ter que apresentar o resumê, etc. Apresentou aquilo, recebeu a Letter of Acceptance e já recebe a Provincial Attestation Letter. Então, o processo é transparente para o aplicante, é transparente para nós, empresa que estamos aplicando. A gente até, né, quando a gente soube que ia ter a Provincial Attestation Letter, a gente até pensou que seria parecido com o processo do CAC. Sim. Que é o processo de Quebec, no qual a província faz um processo e aí você tem que mandar toda a comprovação financeira, todos os formulários, fala assim, meu Deus, vai ser uma burocracia, vai atrasar o processo, vai ser demorado, porque, enfim, Quebec tem essa chatice, né, de fazer o CAC, e atrasa o processo e aumenta os custos do processo. No final, nada. É como se fosse ali só mais uma página da Letter of Acceptance. Às vezes ela chega junta, às vezes ela chega em dias depois, mas assim, coisa de 2, 3 dias, é muito rápido, né? E o legal é que, assim, os colleges, as universidades já sabem como fazer. Então, no primeiro momento, quando foi anunciado em janeiro, a gente teve uma pausa na emissão das LOAs por conta da necessidade de ter o POL. Mas agora eles já sabem fazer. Então, assim, é muito rápido. Uma vez que você recebe a offer e você paga e a gente vai efetivamente receber a confirmação, em até no máximo 72 horas a gente recebe a POL. Uma coisa muito importante até para dizer, eu acho que muito desse alarde que está acontecendo é porque o governo também está nos dando as notícias em doses homeopáticas, né? E a gente passa por aquele momento sem saber assim, eu sei que vai acontecer alguma coisa, mas eu não sei como. Isso aconteceu no começo do ano com essa questão da POL, né? Quando ele disse assim, não vou autorizar mais a emissão de vistos de estudos, você não vai poder aplicar até a província ter a POL. Ele anunciou isso no dia 22 de janeiro de 2024 e as províncias iam se ajustar ao processo da POL para começarmos, né, a reaplicar para Study Permits a partir do dia 1º de abril de 2024. E ali, né, do dia 22 de janeiro até o dia 31 de março, a gente ficou no limbo, né? Assim, algumas escolas começaram ali um pouquinho antes, né? Talvez metade de março já estava com processo, etc. Né? Foi começando uma a uma. Mas assim, a gente teve um limbo de ali 2, 3 meses quase, né? E isso foi cruel. E isso permitiu que a mídia, as notícias tirassem proveito e fizessem todo o alarde negativo, que na verdade no final foi mentiroso, né? Sim. Teria sido mais sincero falar assim, não sabemos, estamos com receio que seja isso, mas aguardem mais informações. Mas não, fez todo um alerta negativo e agora é muito mais difícil a gente dizer para o cliente, calma, não é assim. Não foi isso, né? Mas, enfim, mais uma vez, o governo está fazendo essas notícias por doses homeopáticas. Então, a gente tem coisas que a gente ainda está no limbo. A gente vai falar sobre isso ainda, né? Sobre o PJWP. Mas, de forma geral, quando vem a notícia, a gente tá falando, pera, sério mesmo? E por que toda essa alarde? Por que toda essa comunicação negativa? Talvez essa até parte da estratégia do governo, né? Para facilitar a redução aí de aplicantes. Fazer esses alardes não é possível, né? Mas uma coisa que é importante até dizer é que, assim, as pessoas hoje consomem muitas notícias das redes sociais. E a notícia na rede social, a pessoa ganha pelo engajamento, a pessoa ganha pelo número de cliques. E aí, quanto mais polêmica essa pessoa é, mais alcance, mais engajamento, mais cliques ela tem. Então, infelizmente, existe aí um novo padrão de notícias que afetam muito a qualidade e a veracidade das notícias. Tem muita fake news. Nesse caso, eu nem vou dizer fake news, mas eu vou dizer assim, uma extrapolação de algo que não foi verdadeiro, né, para ganhar engajamento, né? Recortes da notícia para trazer engajamento. Eu acho que é isso que tem acontecido efetivamente, né? Até um ponto que a gente pode colocar aqui, que um dos pontos que o governo também colocou, foi que agora o mestrado, que ele havia anunciado anteriormente, que o mestrado de 12 meses daria um PGWP de 3 anos, ele disse que agora tem que ter pelo menos 16 meses. Muito importante, essa próxima medida que foi anunciada. E quando a gente recebeu isso, todo mundo, meu Deus, meu Deus. Só que na prática, gente,
a gente não encontra mestrado profissional de apenas 12 meses. Então, os nossos clientes, todos os nossos clientes, nenhum deles foram impactados. Porque a gente não tem na prática, que era uma coisa que a gente até falava para o nosso cliente, olha, a maioria dos mestrados é entre 16, 18 e 24 meses. Exatamente. Então, muita gente fez recorte sobre isso negativo, mas onde, na verdade, não existia na prática essa oportunidade, vamos dizer assim, que o próprio governo criou de 12 meses para quem vinha estudar um mestrado aqui no Canadá. Eu acho até que, por conta da notícia que ele postou, as universidades começaram a... Opa, vou criar um mestrado de 1 ano, então, né? E aí o governo viu, opa, tô criando um monstro aqui, deixa eu corrigir. Foi mais uma correção do que uma restrição, do que uma diminuição, sabe? Então, muito, muito bem colocado, né? Então, a gente falou da cota, a gente falou do mestrado de 16 meses. Uma outra medida foi do Open Work Permit para spouses, né? E aí essa notícia foi: se você for aplicar para um Open Work Permit para seu spouse, o aplicante principal precisa ter uma job offer que é considerado skilled worker, né? Ou gerencial, ou profissional, ou especializado, né? Gente, a vida inteira foi assim. Em janeiro de 2023, com o objetivo de aumentar o número de trabalhadores na economia do Canadá, foi mudada a regra. Que a partir de janeiro de 2023, bastava ter uma oferta de trabalho e ela não precisava ser skilled worker. E é importante lembrar que isso aconteceu porque o mercado, a economia, estava necessitando de trabalhadores, precisava de uma ação rápida e imediata para garantir que a economia continuasse em crescimento e em desenvolvimento. Exatamente, ou seja, o governo está, né, considerando esse novo approach, né, de skilled worker e também ocupações em demanda. Então, não é para todo mundo, talvez não seja só para skilled workers, tanto que nessa notícia ele falou, vai ser somente para skilled workers and occupations que estão em alta demanda, né? Então, talvez ainda seja melhor do que sempre foi, sempre foi somente para skilled workers. E agora vai ser somente para skilled workers e mais algumas posições que estão em demanda, que não necessariamente são skilled workers. E é importante a gente dizer, Mari, que quem vem estudar uma pós-graduação, um mestrado aqui no Canadá, que vai ser o aplicante principal no momento do PGWP, que vai dar o Open Work Permit para o spouse, essa pessoa já vai trabalhar numa área qualificada. Sim, esse é o objetivo, né? Muito pouco provável essa pessoa vai entrar numa área que não é skilled worker, até porque para alinhar o plano de imigração, né, para conseguir fazer uma transição da residência temporária para residência permanente, ela vai ter que buscar uma job offer que é qualificada, seja skilled worker, seja de uma ocupação em demanda, que tem os caminhos ali de imigração, né? Então, ou seja, o impacto real... Não vejo, né? E aí também, né, não é algo, o governo está restringindo. Não, o governo está normalizando ao que nós já tínhamos, até com algumas melhorias, para alinhar a situação do mercado hoje, tá? E é importante lembrar que essas pessoas, a qualificação dela não se dá apenas por elas terem feito estudado aqui um mestrado, uma pós-graduação. Normalmente essas pessoas também têm um nível de inglês muito bom, o que permitem que elas também entrem ao mercado de trabalho com ótimas oportunidades de emprego, né? Por isso que talvez o governo já diga que tem que ser nessa qualificação, porque ele já sabe que essas pessoas já são qualificadas. Naturalmente, elas vão buscar empregos que deem a elas uma oportunidade financeiramente superior para quem está ali no entry level, que tem um nível de inglês mais baixo, que naturalmente, por isso, também não tem condições de estar buscando aí uma oportunidade gerencial, enfim, uma oportunidade que, de fato, o governo entende que seria possível, como ele fez no início, por conta da necessidade de baixar o nível daí do inglês e oportunidade para que todos que estão aqui no Canadá pudessem, então, aplicar para o Open Work Permit, certo? É isso aí. Então, assim, pensa comigo. A pessoa, para entrar no college ou na universidade, seja para fazer um diploma, um certificado, uma especialização, uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, ela precisa apresentar um inglês. O nível médio, né, que é exigido é em torno dos 6 em todas as habilidades. Se a gente for pensar no IELTS, tem alguns cursos que exigem 5,5, né? Mas talvez com mínimo 6 em writing, por exemplo. Sim. Alguns cursos vão exigir os 6,5,
tá? Esse a gente tá falando de nível intermediário e upper intermediate, né? Que é o intermediário avançado, digamos assim. Então, fica dentro dessa window, né? Desse range. A pessoa provou isso, veio estudar. Estudou, vamos dizer, 2 anos, que é o mais comum, né? Que as pessoas vêm estudar. Esse nível de inglês só melhorou. Porque a pessoa tá ouvindo inglês todo dia, a pessoa tá estudando todo dia, e aí se gradua. É claro que, assim, algumas pessoas ficam ali, né, no entry level, às vezes porque, dependendo do trabalho, elas gostaram, se identificaram, né, estão bem, estão felizes, mas a verdade é que uma pessoa que estudou, que tem um bom nível de idioma, tem todas as razões para buscar algo que esteja equiparado com o que estudou. Né? E é isso que o governo quer, que essas pessoas venham e agreguem para o mercado de trabalho naquela área em que ela se especializou, naquela área que ela estudou, né? Na área que ela tem a competência para satisfazer uma necessidade de mercado que vai além do entry level. E que principalmente fale o idioma, que ela consiga se comunicar, que ela esteja realmente aqui dentro da cultura, dentro do país, se desenvolvendo. E a gente fala que uma das habilidades mais importantes quando você está dentro do Canadá é a capacidade de se comunicar. Sim. Então, essa questão do inglês realmente faz sentido. O governo está cuidando da sociedade como um todo. Sim. Então a gente está falando, na verdade, aqui de 2 pontos, né? Então teve a exigência do Open Work Permit para aplicar para o Open Work Permit do spouse, o aplicante principal, e aí nesse caso pode ser o estudante fazendo a transição PJWP, precisa ter a oferta de trabalho que é Skilled Worker. Mas além disso, também teve outra parte dessa notícia, que é, a partir do dia 1º de novembro, né, as pessoas que forem aplicar o PJWP vão precisar apresentar o exame de proficiência. Um novo exame de proficiência. Um novo exame de proficiência, porque já apresentou ali para entrar na escola. E é assim, cá entre nós, eu tô até feliz. Eu vou dizer por quê. O povo tem um medo dessa prova e fica protelando. E você precisa dessa prova para fazer o seu processo de imigração. Simples para assim. dar o próximo passo. Então, agora que a pessoa tem que fazer isso para aplicar para o visto, a pessoa já vai matar 2 coelhos com uma cajadada só. Tadinho do coelho, né? Então, enfim. Mas, ou seja, vai fazer o teste para poder aplicar a PJWP e já vai estar ali encaminhado para começar o processo de PR. Foi bem, já dá até para abrir o profile, já dá para a gente discutir as questões provinciais. Não foi bem? Poxa, mas conseguiu ali atingir o PJWP, já estudou, já está encaminhado, já de repente consegue fazer um plano de ação, uma força-tarefa e com mais um stretchzinho conseguir a nota que precisa para residência permanente. Então, eu acho que até melhor, principalmente para aquelas pessoas que ficam ali enrolando para conseguir obter o resultado, né? Eu acho que agora a gente até vai conseguir ter um direcionamento desses clientes assim, né? Se esse cliente tem um objetivo para migração, poxa, na hora que tá aplicando para o PJWP, já vai ter isso e a gente já fala, opa, você tá pronto, vamos embora, já vamos começar esse caminho? Então, eu acho que no final isso assim, é um custo ali, pequenininho, né? $300 mais ou menos custa um teste, mas de repente já resolve também a sua vida. O que você acha? Não, eu super concordo, até porque normalmente a gente sabe que a gente tem problema com os clientes com medo de fazer a prova, né? É uma coisa que a gente sempre fala. Voltando até um pouquinho, quando a gente falou em aplicar, né, que é uma medida que o governo está fazendo para o aplicante principal fazer a prova, quando o cliente ele vem pelo SDS, ele já faz a prova do IELTS. Exato, exatamente. O Student Direct Stream exige a prova também, né? E aí, já é ali a nota, dependendo do que você vem estudar, que você já atingiu lá atrás. E como a Mari colocou muito bem, quando a gente está aqui dentro do Canadá, a gente tende a melhorar a nossa capacidade de se comunicar no idioma, né? Eu tenho um amigo que ele, assim que chegou no Canadá, ele fez um processo seletivo para uma empresa e ele foi ali até a quase fechar a vaga, mas no final, a pessoa que o entrevistou falou, olha, não sei, gostei muito de você, mas tem uma pessoa da minha equipe que talvez eu tenha que promover. Então, ali ele falou, não passei. Ele estudou no Canadá, 2 anos depois, a vaga reabriu na empresa. E ele reaplicou. E na entrevista, olha o que o diretor falou para ele. Eu lembro de você e eu quero te fazer uma pergunta. O que você fez durante esses 2 anos? Porque o seu inglês melhorou muito. Olha isso. E isso me marcou, porque ele falou assim,
Na verdade, eu só trabalhei, estudei e a vida acontecendo me forçou, né, a estar melhorando o meu idioma de forma natural. Ele não precisou estudar mais, a vida, o cotidiano, o vocabulário, o listening, enfim, essa capacidade que você adquire por estar aqui nas habilidades, né, do speak, como eu falei, na oportunidade de falar, de ouvir, foi o que fez o diferencial quando ele voltou 2 anos atrás. Então, eu acredito muito que quem está vindo estudar já se preparou, porque precisava comprovar uma nota para vir, e por estar aqui estudando, trabalhando, melhorou. Sim. Inclusive, é por isso que a gente fala também para quem está interessado somente em fazer um intercâmbio, né, para melhorar o inglês, seja além das férias do trabalho de 3 semanas, de 4 semanas, que vale muito a pena, by the way. Inclusive, se estiverem interessados, só marcar com a Eleonora, ela pode te ajudar. Mas, assim, essa é a grande diferença, né, de estudar inglês, por exemplo, do Brasil, no qual normalmente você vai estudar, sei lá, 2 horas por semana, 4 horas por semana, que seja, né? E aí você sai da escola, ou você sai daquela salinha em que você está estudando, mas você estuda todo dia, 4 vezes, 5 vezes por semana. É aquela quantidade de horas naquele setting, você saiu de lá, acabou, né? Ou seja, o seu dia inteiro, a sua vida continua em português. E quando você vem aqui, você faz uma imersão de uma forma... eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio de férias, né, do trabalho, assim, foram 4, 5 semanas, né, e, gente, me transformou na época, né, foi a primeira vez que o mosquitinho de morar fora me picou, porque o objetivo era melhorar o inglês, e depois de ter estudado tantos anos de inglês no Brasil, a transformação, a mudança do meu inglês naqueles 4... naquelas 4 semanas, 5 semanas que eu passei na época estudando inglês, assim, foram transformadores. Você também teve essa experiência, né? Eu tive essa experiência, estive em Montreal, aí, então, hi, bonjour, para quem quer estudar o francês também, indico, e realmente, eu vou dizer para você que quando eu voltei para o Brasil, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista interna, e eu tenho certeza que um dos motivos que fez eu passar, que aí eu tive a oportunidade de me desenvolver na minha carreira, foi por ter ficado 4 meses aqui. Porque temos que falar também que não é só a questão da oportunidade de você melhorar o idioma. É a sua oportunidade e capacidade de se desenvolver estando fora do seu país. Sim. Então, isso também tem uma percepção diferente para quem está no Brasil, para quem é um gestor no Brasil. Questão de adaptabilidade, a mudanças, a ter que se virar nos 30, que a gente sabe que a vida no dia a dia é assim aqui no Canadá e também no Brasil, ambiente profissional. Então, estudar fora, mesmo que sejam só por 4 semanas como intercâmbio, também te dá esse upgrade na carreira, tanto pela questão do inglês, do idioma que você veio estudar, mas pela oportunidade também de você estar inserido numa nova cultura, que a gente sabe que aqui no Canadá é multicultural, então a gente pouco conhece os canadenses, a gente brinca, né? Porque tem muita gente de vários lugares do mundo. E isso é interessante para o mercado de trabalho também. Afinal, nós também agora somos canadenses, né? Somos aqui as canadenses... Canadenses brasileiras. Canadenses brasileiras, né? E o Canadá tem muitos, né, imigrantes como nós, são canadenses / alguma outra nacionalidade. Eu também posso dizer que foi muito parecido quando eu voltei do meu intercâmbio na empresa. Eu ganhei uma promoção por conta dessa experiência. Então, sem dúvida, vale a pena. E vale a pena da visão que você ganha no seu resumê, mas não só isso. Realmente transforma o seu inglês. Realmente você faz um upgrade absurdo. Então, se isso aconteceu comigo com 4 semanas... Imagina 2 anos, né? Imagina 1 ano, 2 anos trabalhando, né? Então, sem dúvida, isso deve ser um problema. É claro que a gente sabe que teve gente que veio para o Canadá no extremo perrengue, sem saber o idioma, de repente conseguiu um teste do Duolingo lá, sabe lá Deus, na tentativa e erro, sabe assim? Conseguiu, chegou aqui, não fazia nada, não conseguia entender, sofreu. Essa pessoa sofre no processo porque ela não veio com a preparação adequada. E isso é exceção. No final, ela até, assim, eu conheço muita gente que conseguiu atingir os objetivos nesse cenário, né? E tá tudo bem, poxa, mas eu posso dizer assim que essa não é a regra, né? A regra é você ter um certo nível para você vir estudar, você ter uma preparação financeira para você vir estudar, você fazer uma programação para você fazer uma transição de carreira aqui, conseguir trabalhar na sua área e assim você conseguir imigrar, né? Então, é esse o percurso. E uma coisa muito legal que vocês precisam entender é que, assim, o processo de imigração, ele funciona mais ou menos em ondas, né? A gente estava ali, né, no momento em que o mercado canadense, né, estava carente. Aí o Canadá decidiu abrir a porteira.
E aí entrou muita gente, né? E aí o Canadá falou, opa, vou fechar um pouquinho aqui só para dar uma controlada. E agora a gente está nesse momento, tá? Quem entrar agora, quem apostar, porque assim, uma coisa que você tem que ter para a vida. Você não tem que tomar sua decisão baseada só no que está acontecendo agora. Você tem que fazer uma leitura do que está acontecendo e o que pode acontecer. E nesse ponto, você tem que entender assim, poxa, quer dizer que em 2024 os colleges estão reportando que metade das PAUs que eles receberam não foram utilizadas, que apesar da cota de 485 mil novos study permits que seriam emitidos em 2024, metade não foi. Então entraram menos estudantes que foi previsto inicialmente. Poxa, o que vai acontecer no ano de 2025, 2026, né? Muito provavelmente vai ter menos pessoas competindo aqui dentro para o mercado de trabalho e para o processo de imigração. E eu posso dizer, né, eu sou consultora de imigração há 10 anos, né? E 2014, a gente estava tendo um evento, um momento muito parecido de vistos e imigração no Canadá. Era um contexto diferente, mas era muito parecido. Então, foi quando o governo disse assim, quem vem estudar inglês não pode mais trabalhar, porque também estava entrando muita gente para o mercado de trabalho, e eles queriam que não fosse qualquer um, que fosse o pessoal mais qualificado. Eles também decidiram que para emitir study permit tinha que ter Designated Learning Institution Number, ou seja, uma designação do governo, que era uma espécie de cadastro para que a escola fosse avaliada, né? Não fosse qualquer portinha para ensinar inglês, né? Que fosse uma escola que a província, né? O Ministério de Educação da província tivesse avaliado e tivesse autorizado, né? Com um processo aí de avaliação. E aí todo mundo entrou em pânico. E outras medidas que, inclusive, são muito parecidas com as medidas que a gente está tendo agora, né? Lista de ocupação em demanda para imigração, etc. Gente, eu vi isso acontecer. Eu passei por isso. E aí muita gente entrou em pânico, como está acontecendo agora. Muita gente cancelou o plano, como está acontecendo agora, né? E a gente, claro, conversou muito com os clientes da Evisa, né? Que tinha muita gente já com esse espírito assim, não quero cancelar, eu vou desistir. Eu falo, calma, vamos conversar, porque nem tudo é assim, né? A gente não pode na nossa vida, assim, uma porta fechou, eu dou meia volta e vou embora. A gente falando, calma, vou dar a volta aqui, será que abriu uma janela, né? A gente tem que pensar nisso, né? Enfim, lá em 2014, depois desse pânico geral, eu até pensei, caramba, comecei na profissão errada, estava trabalhando como assistente, decidi me tornar consultora, e agora esse caos, tudo mudou. Eu senti isso, né? Porque naquela época eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. E aí, enfim, 2015 começou tenso, né? Olha, 10 anos atrás, 2015 começou bem tenso em relação à imigração. E, gente, quando foi mais ou menos agosto de 2015, o governo começou a sentir de novo que estava faltando trabalhadores. O Express Entry, que lançou inclusive em 2015, começou a baixar a pontuação, né? Na verdade, ele lançou muito alto e começou a baixar a pontuação. E aí as pessoas falaram assim, opa, tá melhorando, eu vou retomar o plano. E aí a gente, final de 2015, 2016, 2017, começou de novo a linha de crescimento e o boom, né? Mas, enfim, você não precisa, né, esperar para ver, porque, gente, é o processo natural do que vai acontecer. É o ciclo natural. É o ciclo, né? Do processo. Então, assim, agora é a hora de você se planejar para você colher o fruto e ser o primeiro a colher o fruto dessa baixa que vai acontecer, gente. A gente está aqui na baixa em relação às oportunidades, talvez, de imigração. Lembrando que a maioria que a gente está falando aqui, né, foi muito mais alarde de qualquer coisa. Vai abrir os caminhos. Daqui para frente... E por que a gente pode afirmar, Mari? Eu acho que é isso que é importante quem está ouvindo ter essa certeza. A gente consegue afirmar porque a economia do Canadá precisa de pessoas que estejam em idade para contribuir financeiramente, economicamente com o país. Já existe um estudo que eles já divulgaram sobre pessoas das áreas de demandas, como a área da saúde, que mais de 400 mil pessoas irão se aposentar. Sim. E isso significa que
de onde eles vão tirar? Ainda que a gente tivesse um baby boom hoje, até que essas bebezinhos tenham 25 anos para contribuir. Imagina, 25 anos para entrar no mercado de trabalho e poder contribuir economicamente com o país. Então, na verdade, existe todo esse trabalho atualmente feito pelo governo canadense que a gente entende que é positivo, ele está realmente trazendo pessoas qualificadas, querendo ter certeza de quem está aqui dentro realmente está qualificado, está se qualificando, vai realmente poder fazer esse país crescer e se desenvolver cada vez mais. Mas ele também sabe que ele não consegue fechar por muito tempo essa torneira e esses ajustes por conta da necessidade de mão de obra qualificada. Sim. E quando a gente fala dos clientes da Evisa que vêm estudar, já são pessoas que são qualificadas. A gente sabe que a gente traz os clientes que o Canadá busca e a gente fica... É muito orgulho de saber disso, né? Então, assim, é por isso que a gente fala que nossos clientes não devem ser impactados. Porque a gente sabe que né, um cliente que já procurou a Evisa para ter orientação, ele tá já preocupado em ter a orientação correta, em fazer um planejamento adequado, né? Então, como a Eleonora falou, e até nesse anúncio oficial do governo, o ministro falou, né? O Banco Central já disse que o Canadá depende 99% da imigração para poder gerar a economia, e até 2032 vai depender 100%, porque o canadense não está tendo filho. E mesmo que ele tivesse um monte de filho, não vai dar tempo dessas pessoas se prepararem para entrar no mercado de trabalho. A economia precisa continuar girando e para isso a gente precisa de imigrantes. Só que não é qualquer um, gente. É o pessoal que tá a fim de sabe, fazer um investimento para colher o retorno do investimento. Ou seja, se preparar, ter um idioma, atender as necessidades do país para poder, então, fazer essa troca. Poxa, eu vou oferecer os skills, né, que o Canadá procura, e aí receber o benefício e o privilégio de ter a oportunidade de morar no Canadá, né? E acho que é isso. Então, acho que essa que é a mensagem, né? Lembrando também que o processo de imigração e de vistos, né, quando eu vim, né, quando a maioria das pessoas que hoje dizem assim, mas era fácil. Gente, não. Tudo isso que está acontecendo nas notícias era o que a gente tinha. Então, essa questão do LMIA, né, que foge um pouco dos estudos. Só vai processar LMIA low wage para cidades que têm a taxa de desemprego inferior a 6%. Gente, sempre foi assim. Sempre foi assim. E aí, pausou essa medida, voltou como era antes. E tá tudo bem. E mesmo com essa medida em place, quando eu vim para o Canadá, eu consegui fazer o meu processo, entendeu? Então, isso não foi impeditivo. E, na verdade, Mari, olha o que você colocou. As notícias dizem, tá muito difícil, antes era mais fácil. Gente, na verdade, quando a gente tá vivendo, não tá sendo fácil. Por que quando passa, a gente tá falando que ficou mais difícil? Porque na nossa vez não tava fácil, não. A gente tava com todos esses desafios que, na verdade, o governo só tá reajustando novamente, como foi na minha época, como provavelmente foi na sua, como você bem colocou. Sim. Então, só que a gente esquece, né? Brasileiro, a gente fala muito disso. Eu não vou entrar no assunto de política, mas a gente sempre fala, brasileiro esquece fácil. Uhum. E é uma verdade, a gente esquece os desafios que a gente passou quando a gente já tá no fruto que a gente tá colhendo. Exatamente. Então, eu acho que isso é um ponto importante, porque não é fácil o projeto, mas quando a gente tem resiliência, quando a gente tem um bom planejamento, quando a gente realmente tem uma empresa séria, um profissional que tá ali trabalhando junto com você, estamos aqui para dizer que existe sucesso. Sim, existe sucesso. Não é para todo mundo, você precisa se dedicar. Não é fácil, vão ter pedras no caminho, não é um caminho de flores. Então aqui a gente tá dizendo, o Canadá você vai ser igual a Alice no País das Maravilhas, tudo maravilhoso, tudo vai dar certo. Gente, não é uma mudança. É uma mudança que decidir deixar tudo que você conhece no Brasil para algo desconhecido vai ser uma aventura, mas também vai causar ansiedade, mas também vai ter suas pedras no caminho, as suas decepções, os seus altos e baixos. Mas, gente, se você estiver disposto a fazer esse investimento aí de 2 anos, 3 anos, com foco, com dedicação, a hora que você colhe o fruto, são só frutos. Depois que você colhe o fruto PR, digamos assim, são só frutos na sua vida. Então, e vale o desespero, assim, vale o sacrifício, né, digamos assim. Eu acho, né, que valeu a pena, e por acreditar que vale a pena, é que eu continuo nessa missão de trazer mais pessoas para viver o que eu vivi e que sou muito grata por ter vivido. Então, para você que está no Brasil e quer vir para o Canadá, eu acho que a gente pode encerrar falando e convidando
para o nosso evento Canadá 360, onde a consultora Marilene estará no Brasil. A gente vai percorrer 6 cidades agora em outubro. Isso aí. A consultora Marilene, consultora Karina, até uma nossa consultora educacional que faz parte do nosso time está no Brasil. Vamos falar um pouquinho do evento? Vamos lá, então, se você está no Brasil, confuso com todas essas notícias, não sabe se você vai dar espaço, vem conversar com a gente, vem ouvir a nossa palestra, né? Vem conhecer a nossa feira de estudantes. O Canadá 360 vai estar no dia 8 de outubro, em Fortaleza, dia 10 de outubro, no Recife, dia 12 de outubro, um sábado, em São Paulo, dia 15 em BH, dia 17 de outubro em Curitiba e dia 19 de outubro no Rio de Janeiro. E o evento vai ter uma feira gratuita com as instituições canadenses explicando como é o processo para estudar, quais são as exigências, quais são os benefícios, né, a infraestrutura que o college, a universidade te oferece. A gente vai ter a palestra, que é um seminário, na verdade, é pago, que tem ali uma inscrição para ser feita, tem um ticket, mas está super, super acessível, né? A gente já está aí esgotando as vagas, então corre lá e garanta seu ingresso, mas o seminário vai ser bem completo, vão ser 3 horas aí de seminários, a gente vai ter uma convidada especial falando da adaptação, né, que tá aqui, na verdade, a gente tá levando com a gente para explicar como foi vir estudar, abandonar a carreira do Brasil, vir com a filha, né, em idade escolar, contar um pouquinho, né, dessa experiência recente que ela teve e ainda está vivendo aqui, né. A gente vai falar dos processos, a gente vai contar de perfis, né, e discutir como diferentes perfis podem alcançar o objetivo da imigração. E no final, algumas cidades também vão ter o meet and greet, que basicamente é um happy hour mais contraído, mais leve, para a gente bater um papo, enquanto a gente está ali, né, conversando de uma forma mais solta sobre o processo Canadá. Então, espero por vocês. Estou super excited para conhecê-los pessoalmente. Eu sou uma people person, né? Adoro estar no meio de pessoas e tô bem excited para estar no Brasil em breve. A gente espera por vocês. É isso aí. Então, espero que esse MesaCast, que eu falei pra caramba, né? Desculpa, Eleonora, eu falei demais, mas assim, espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho das mudanças e tranquilizar um pouquinho o coração de vocês em relação ao processo. Eu sei que tem muita coisa por vir que a gente ainda precisa definição do governo, né? O governo está judiando nesse ponto de dar a notícia pela metade, mas de forma geral eu quero dizer assim, a gente está aqui para segurar a sua mão e te direcionar, seja qual for a notícia. A gente então entende e a gente cria um plano para que juntos vocês possam atingir os seus objetivos, tá bem? É isso. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.